Toda sexta-feira a gente vai trazer uma reportagem especial, discutindo assuntos de interesse da sociedade. O tema de hoje é violência doméstica e legítima defesa. Com exclusividade, a nossa equipe conversou com uma jovem que foi vítima de violência doméstica. Em uma crise de ciúmes, o companheiro dela teria colocado fogo no próprio corpo e também nas pernas dessa moça. Ele morreu queimado. E agora a jovem responde na justiça por homicídio. Esse caso levanta alguns questionamentos importantes. Para a justiça brasileira, quais são os limites da legítima defesa? No corpo desta vítima, cicatrizes de queimaduras, marcas da violência doméstica. Ele pegou meu celular, quebrou meu celular, ele me bateu. Depois que ele me bateu, eu pensei que ia parar. E continuei deitada, depois a agressão foi maior, começou a me bater mais. A história de uma mulher vítima de agressões físicas e psicológicas pelo companheiro ganha uma reviravolta quando a vítima é denunciada pela morte do namorado. A jovem tem 19 anos e é de Tefé, no interior do estado. Ela conheceu o companheiro quando ainda tinha 16 anos. Um relacionamento que durou 2 anos, marcado por ciúmes constantes e muita violência. No começo eu comecei com os empurrões, começava a me trancar, não deixava eu sair. Eu não levava muito a sério, porque eu pensei que era uma coisa de relacionamento. Depois já começou, uma vez ele me bateu, a primeira vez que ele me bateu, a gente discutindo, aí ele começou a me agredir, aí depois ele me machucou meu braço, eu fui para o hospital. Julho de 2023, a jovem teve uma discussão com o namorado, um homem de 21 anos. Ela conta que ele estava embriagado e jogou gasolina no próprio corpo e acendeu fogo. As chamas tomaram conta do corpo dele. Quando eu entrei, já dei o primeiro passo, já para dar o segundo para entrar dentro do quarto, eu só senti minha perna queimando. Quando eu olhei, o fogo já estava me incendiando e eu fiquei paralisada, com um susto. No momento eu pensei que eu ia morrer. Com 5 minutos ele saiu da casa, ele já saiu em chama. Aí meu pai veio para me socorrer, eu pedi para meu pai socorrer ele. Após a morte do companheiro, a jovem foi denunciada à polícia pela família do namorado e passou a responder criminalmente. O Ministério Público do Amazonas ofereceu a denúncia à justiça e hoje ela está prestes a sentar no banco dos réus. A nossa atuação é comprovar, tá, que ela não agiu contra a vida do companheiro e sim, ela era vítima. Nesse momento, a gente nem pode dizer que ela agiu até em legítima defesa, porque ela nem chegou a poder se defender, né? Ele tentou contra a própria vida e no momento que ela entrou em casa, um ambiente muito pequeno, aquele fogo foi contra ela e acabou atingindo. A história desta jovem não se enquadra em um contexto de legítima defesa, mas traz à tona um debate sobre como mulheres vítimas de agressão podem responder criminalmente pela morte do companheiro. Esta advogada e membro do Instituto Não Governamental As Manas, que atende mulheres vítimas da violência doméstica no Amazonas, é quem vai defender a jovem de 19 anos no tribunal e explica como a justiça entende a legítima defesa. A mulher vítima de violência doméstica, no momento que ela revida uma agressão para repelir ou se livrar daquela situação, ela está sim agindo em legítima defesa. Ou seja, aquilo deixa de ser crime, porque ou era ela ou o agressor. Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas da violência doméstica. Algumas entram para as estatísticas do crime de feminicídio. Outras até conseguem se proteger do ciclo da violência física. Daí entra o questionamento. Até que ponto a justiça entende a legítima defesa para essas vítimas?
A advogada criminalista procurada pela Record Manaus reforça que o Tribunal de Justiça do Amazonas atualizou uma lei que ordena que mulheres precisam ter provas evidentes que agiram em legítima defesa quando forem vítimas de violência dentro de casa. Isso mantém a vítima numa posição de ter que comprovar, né, o que se torna um pouco impossível, porque muitas das vezes os crimes que acontecem dentro do contexto de violência doméstica e familiar acontecem longe dos olhos alheios. Então, em 4 paredes, onde só está a vítima e o acusado. Então, de que maneira que essa vítima poderia comprovar aquilo, trazer ao judiciário provas insofismáveis? Tentar provar à justiça que a mulher agiu contra o agressor para se defender pode se tornar uma missão difícil, mas de nenhuma forma deve intimidar as vítimas a registrarem o boletim de ocorrência. Essa palavra dela, apesar de ter muita força, ela deve ser muito coerente, concisa, não pode ter contradições. É claro que se ela tiver, por exemplo, um boletim de ocorrência anterior, isso com certeza será levado em consideração para o processo. Mas não significa que ela trazer um boletim que ela já está com o processo ganho, enfim, que ela vai ser inocentada nesse sentido. Se, por exemplo, um filho, ainda que seja menor, ele relate que via o pai batendo na mãe, tudo isso é levado sim em consideração. Na maioria dos crimes de violência doméstica, onde os companheiros são os autores, o sinal da agressão vem pelo ciúme excessivo, um ponto de alerta. Eu não podia sair se fosse com ele, aí ele saía quando ele queria, aí quando ele voltasse eu tinha que aceitar normal. E ele falava não só pra mim, para as outras pessoas, que quando ou a gente ia morrer junto, ou um dos dois tinha que morrer. A jovem de 19 anos que passou de vítima para denunciada pela morte do marido tenta recomeçar a vida, mas teme ser presa por um crime que, segundo ela, não cometeu. Só constrangimento, medo às vezes, das pessoas que não sabem da verdade. E às vezes fica apavorado tocar nesse assunto, falar disso. Mas é a vida, né? Foi minha escolha quando minha mãe falava isso, que não era pra mim, só que quando a gente tá na fase da adolescência a gente pensa que tudo é amor. No Amazonas, de acordo com a Polícia Civil, a maioria das vítimas de feminicídio sequer tinham boletim de ocorrência ou solicitaram medida protetiva. É importante ressaltar que muitas mulheres acham que a medida protetiva não serve de nada, é só uma folha de papel. Mas a mulher também tem que nos ajudar, né? Então ela tem que demonstrar interesse em entrar no programa Ronda Maria da Penha, que é a Ronda Maria da Penha que faz toda essa fiscalização aí para saber se aquele agressor, se aquele indivíduo está cumprindo o que foi determinado pelo juiz. Então, é feito todo esse trabalho aí justamente para poder dar efetividade à medida protetiva de urgência que está prevista na Lei Maria da Penha. Por fim, as advogadas que sentem na pele o que é ser mulher e estarem propícias à violência doméstica deixam um alerta. Denuncie. Um ciclo de violência, ele nunca se inicia já no tapa, já na agressão. Ele dá muitos sinais, muitos indícios antes disso. É normal você discutir, você discordar. Não é certo ofender. Isso é violência moral, tá? E aí vai se intensificando até chegar à violência física. Quando chega nesse momento, a mulher, ela sofre aquela surpresa, porém, ele pede perdão, faz promessas. Aí é o arrependimento. Quando esse ciclo gira, acontece muito rapidamente, é que vem o crime de feminicídio.